Você vê, né? Quando a gente fala da importância de ter um relacionamento com Deus e de ter o cuidado de não viver em pecado, de viver uma vida afastada daquilo que não presta, sempre há quem pensa ou imagina que nós estamos exagerando ou querendo controlar a vida dela. Até dentro da Igreja Universal, você vai encontrar pessoas que acham que quando falamos de salvação, que quando falamos de encontro com Deus, que quando falamos de conserto, de arrependimento, nós estamos sendo terroristas, que o discurso do inferno é terrorista. E com isso, o que elas fazem? Elas não vigiam. Pode se retirar, obreiros, obrigado, tá? Inclusive pode sentar também para vocês prestarem atenção no que a gente vai falar, porque é para o corpo da igreja inteiro. O diabo está sempre fazendo, desculpem, as pessoas imaginarem que o que nós queremos é controlar a vida delas, ou prendê-las na igreja por um discurso terrorista. Há inclusive quem frequente a Igreja Universal que seja capaz de dizer que o inferno não existe, que Deus e o diabo somos cada um de nós, que o bem e o mal está dentro de todo mundo, e com isso ela não se policia. E aquela orientação dada pelo Senhor Jesus de se afastar do mal, de se desviar do mal, de fugir da aparência do pecado, por ela não é levada em conta. Então o que ela faz? Ela se arrisca, coisa que uma pessoa de Deus não faz, porque a pessoa de Deus, verdadeiramente de Deus, não é aquela que se julga forte o bastante para enfrentar qualquer tentação. A pessoa de Deus e forte é aquela que tem consciência de que a carne é fraca e que se ela não for devidamente colocada em seu lugar, ela pode ressuscitar a qualquer momento e fazê-la perder esse elo de ligação com Deus. Então você imagine, se a pessoa que é de Deus foge só da aparência do mal, imagine dele consumado. Quem é de Deus não se arrisca desse jeito. Eu não sei se você lembra, quando o diabo pediu a Deus o direito de tocar em Jó, e Deus comprou a briga de Jó. Você lembra o que Deus disse para o diabo? Observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a mim e que se arrisca. Não é isso? Íntegro, reto, temente a mim e que se desvia e que se desvia do mal. Então quem é de Deus não paga para ver. Eu vou dar um exemplo, posso dar? Me perdoe se eu lhe pareço rígido demais ou extremista, mas eu, por exemplo, eu não acredito em amizade entre homem e mulher. O senhor não acredita, bispo? Pelo menos sem segundas intenções eu não acredito não, porque não combina, não bate o papo. Você para numa roda de homem, qual é a conversa deles? É quem foi e quem chegou para o Corinthians, quem foi, quem chegou para o São Paulo. Você viu o gol que fulano fez? Você viu o gol que fulano perdeu? Rapaz, não é possível, aquele cara é ruim demais, ele tinha que sair do meu Coringão. É assim ou não é? Para uma mulher conseguir ouvir papo de homem por mais de 20 minutos, só quando ela está afim dele, aí ela aguenta qualquer coisa. É porque ela está de olho nele. A mesma coisa é papo de mulher. Pelo amor de Deus, só Deus para ajudar Jesus, não é brincadeira não. Para um cidadão conseguir conversar com uma mulher mais de 20 minutos, se não for a dele, é porque ele está de olho nela, porque não bate. E outra coisa, a ocasião faz o ladrão. O homem de Deus não paga para ver. Posso falar uma coisa para você? Sincera, de coração. Eu, por exemplo, não me arrisco não. Se eu perceber uma pessoa mal intencionada, eu não atendo ela nunca mais. Se mandar e-mail para mim, eu não respondo. O senhor não responde? Eu não respondo. Mas nem para cuidar da alma dela? Não, porque ela já me conheceu, pastor. Qualquer pessoa que me assedia já me conheceu, pastor. E se o que ela quer comigo fosse cuidado com a alma dela, ela não me assediava.
Então eu não vou parar para cuidar da alma dela. Se parar para cuidar da dela, implica no risco que eu corro de perder a minha. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Amém? Meu amigo, é fato. É fato. Porque o diabo tenta a sorte. Nesses anos que eu tenho de ministério, você não imagina o que eu já passei, para cada conversa fiada. Principalmente quando alguém te pergunta uma coisa que ela já sabe a resposta. Bispo Guaraci, é pecado a gente sentir atração por um homem casado, mesmo que a gente não tenha provocado isso? Me perdoe, pô. Uma criança de colo que está trocando dente de leite já sabe a resposta, pô. Uma mulher marmanja não sabe? E o papo furado delas é esse: mas bispo, o senhor tem que entender que eu não provoquei. Nasceu. E elas vão instigando a gente para tentar tirar da gente, sabe o quê? Senhora, pelo amor de Deus, a senhora sabe que isso é errado, agora me diga, de quem é que a senhora está falando? Para ela olhar dentro dos olhos da gente e dizer assim: é o senhor. E ficar esperando a nossa reação, para ver até que ponto aquilo mexeu com a gente. Então o homem de Deus que se preza, eu estou dando o exemplo dos pastores, se ele ouve um papo furado como esse, ele interrompe o atendimento, pede para ela fechar os olhos, coloca a mão na cabeça dela e fala para a obreira que lhe ajuda no atendimento: olha, por favor, quando aquela criatura aparecer, tira da fila. Se ela perguntar por quê, avisa que eu não vou atendê-la nunca mais. Tadinha, bispo, ela pode ficar triste, o problema é dela. É melhor ela ficar triste porque eu não lhe dei confiança, do que lá na frente ela ficar triste porque a gente se envolveu e foram os dois para o inferno. Que reações eu vou provocar nela? Eu não estou nem aí, eu quero é guardar minha alma. Eu não vou ficar catucando o diabo com vara curta. Eu sei de onde eu saí, eu sei de onde Deus me tirou, e eu não sei quanto a você. Eu respondo por mim: eu não quero voltar para lá. Eu não quero. Você quer? Eu não quero. Eu não quero voltar ao inferno. Então não dá para ficar se arriscando. Vou dar um outro exemplo. Eu atendi uma criatura na segunda, ela voltou na quarta. Eu atendi na quarta, ela estava começando na igreja. Ela voltou na sexta, eu já fiquei preocupado. Claro, porque do meu primeiro atendimento até o terceiro só levaram 4 dias. Nem deu tempo ainda dela colocar em prática a receita que eu dei e quer ficar conversando comigo todo dia. Aí tem, tanto tinha, que no meio da conversa ela arriscou e disse assim: ô bispo, eu queria tanto que o senhor me ajudasse, porque eu tive um sonho com o senhor, ele está me incomodando. E ela me perguntou: eu posso contar? Sabe o que eu falei para ela? Não. O que a senhora está pensando é tão feio, mas é tão feio, que nem para mim a senhora deve contar. Sabe o que a senhora faz? Desce, vai na frente do altar, dobra os joelhos e fala com Deus. Ela foi. Quando ela abriu o olho, cadê eu? Fui. Eu fui. Naquele dia eu parei o atendimento e não falei com mais ninguém. Eu fui embora. Claro, eu vou ficar dando bobeira, pô. Eu sei como é que o diabo trabalha. Então, eu estou falando isso porque está assim de inconsequente na igreja, que acha que está arrebentando na sua relação com Deus, e gente que ainda nem saiu das fraldas. Essa é a realidade. E quando eu falo não saiu das fraldas, eu não estou falando de idade biológica, não. Eu estou falando de idade espiritual. Porque tem gente aí olhando para mim com 40 anos de idade, mas só tem um mês de igreja, só tem 1 ano na fé. Sim ou não? Tem gente aí com 60 anos olhando para mim, mas só está 2, 3, 4 anos na fé. Eu estou há 26 e não me arrisco. Você nem saiu das fraldas e quer pagar para ver? Está pedindo para cair, está pedindo para sofrer. Está dando para me entender, sim ou não? Quem é de Deus não se arrisca. Quando o diabo pedir o direito de tocar em você, ele só não vai conseguir se o teu Deus, com os olhos dele que passam por toda a terra, conseguirem chegar a você e encontrarem essas 4 virtudes: reto, íntegro, ou seja, integridade; reto, retidão; temente, temor a Deus; e que se desvia do mal. Quem é de Deus não paga para ver. Identificou o mal, opa, tô fora. Você é casado, uma criatura no ambiente de trabalho resolveu te estabelecer como confidente dela. Por que diabo? E de situações íntimas, o que ela quer provocar em você, pô? Mas tadinha, ela está sofrendo tanto, bispo. Tá bom, ouro e prata a gente não tem, mas o que a gente tem a gente dá.
Se eu sento para atender uma mulher na igreja com problema sexual, a primeira coisa que eu falo: a senhora me espera um minutinho, obreira, acha minha esposa, por favor, liga para lá e manda a Thaís descer. Se ela quer ajuda. Teve uma que eu fiz isso, ela falou assim: quem vai me atender? Eu falei: minha esposa. Ela: não, com ela eu não quero falar não. Então você vê, é safada mesmo. Sim ou não? Claro, ela não quer ajuda. Ela queria sim me falar de sexo, me falar de intimidade, para ver que reações ia provocar em mim. Uma pessoa dessa, você tem que cortar. Mas tadinha, bicho, se ela ficar aborrecida, o senhor tem que entender que ela é novinha na fé. Amém, eu entendo, tanto entendo que eu falei: fulana, adota ela. Entreguei na mão de alguém para cuidar, mas eu é que não vou, pô. Porque o que ela quer, eu não posso dar. E é uma cegueira tão grande que o diabo não deixa a pessoa entender isso. E vai aí um recado: se possa existir alguém no nosso meio que está interessada num pastor e num pastor comprometido, porque de repente você está acostumado a ver o pastor sempre limpinho, bem arrumado, bonitinho, bem vestido, dirigindo um bom carro, mas você sabe o que ele passou para chegar até ali? E ele só usa o que ele usa porque ele é fiel a Deus. Porque no carro que eu vim dirigindo para o Capão Redondo hoje, eu só o dirijo porque eu estou de pé. Porque se eu trair a Thaís hoje e a direção da igreja descobrir, tudo isso me é tomado, porque eu não tenho nada, é tudo da igreja. O documento do carro que eu uso está em nome da igreja. O apartamento que eu moro fica dentro da igreja nas João Dias. Se eu trair a Thaís e cair em adultério com uma pessoa, e a direção da igreja descobrir, e vai mais cedo ou mais tarde, porque não há nada em oculto que não seja revelado, sim ou não? A primeira coisa que o bispo Macedo vai falar para mim: meu filho, faz suas malas, você tem 24 horas para sair da casa. Que é isso, bispo? Ele faz isso, e com razão. E vai um recado também para os pastores, para não ser boboca e entrar no jogo delas. Porque a maioria delas não se interessa pelo que vocês são, e sim pelo que elas acham que vocês têm. Mas quando a amante de um pastor descobre que ele não tem nada, principalmente na Igreja Universal, onde o cara é escravo da vocação dele, e ela tem que ir para o cinema com ele a pé, porque o carro que ele dirigia, a direção da igreja tomou. A roupinha bonita que ele usa com abotoadura e gravata, porque enquanto ele está de pé, Deus lhe honra, ele não tem. Quase todo pastor que trocou a esposa por outra, dias depois, ela abandonou ele, a amante, porque descobriu que ele não tinha nada. Ela não sabia, não entendeu que o carro que ele dirigia não era dele, que a casa que ele morava não era dele, e que ele só usufruía daquilo enquanto estava de pé, porque na hora que caiu perdeu tudo. Amém? Está claro isso? Então vai um recado para aquelas que são candidatas a amante de homem de Deus. Você não sabe a furada em que você vai entrar. Literalmente falando, furada humana e, acima de tudo, furada espiritual. Porque esses homens não têm nada. A única coisa que eles têm é o direito de servir a Deus. Aliás, eu vou ler para vocês aqui agora os direitos de um homem de Deus na Igreja Universal. Posso ler? O homem de Deus tem direito de não ter direito. O direito de não reclamar dos direitos que não tem. O direito de não abusar dos direitos que não tem, ficando assim ao servo de Deus o direito único de servir a Ele. Amém? E acabou. E acabou. Eu estou falando isso porque tem gente que não tem noção do perigo e fica brincando com fogo, sabe? O diabo solta a proposta e ao invés dela amarrar e ir em frente, ela fica dando asas à imaginação, porque o pecado é igualzinho um filho. O ato pecaminoso, ele é só o quê? O filho sendo parido, mas ele já estava ali dentro. O pecado é um filho parido. E quando é que eu peco, bispo Guaraci? É quando eu cometo o ato? Não, quando o diabo planta a semente e ao invés de ser arrancada, ela é regada. Por onde eu passo eu tenho falado isso, não custa repetir. Você não pode impedir um pássaro de sobrevoar sua cabeça, mas pode impedi-lo de fazer um ninho nela. Você não pode impedir o diabo de falar. Eu não posso, por exemplo, impedir uma mulher desavergonhada de me assediar. Eu não posso, mas eu posso impedi-la de me seduzir. Ela não vai me violentar. A minha decisão é soberana, é majoritária. Eu caio se eu quiser. É como beber e fumar. Você bebe se quiser, fuma se quiser.
Deus não tira o cigarro da boca de ninguém, nem tampouco o diabo acende um. Deus nunca vai mergulhar na cama em que estão dois amantes transando e dizendo para. Entrar no meio e gritar para. O Espírito Santo nunca vai fazer isso. Como o diabo também nunca vai pegar um corpo masculino e um feminino e na marra fazer assim, ó. Tanto um como o outro soltam suas sementes, e elas dão fruto no coração que lhe é acessível. Agora acho que ficou claro o que Jesus quis dizer quando disse: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem gente que pensa que resistir ao diabo é resistir aos problemas familiares e físicos. Não, resistir ao diabo é resistir ao pecado, é resistir às propostas dele. Porque entenda, a maioria das pessoas que tem um demônio, por exemplo, que tem uma enfermidade que os médicos não descobrem as causas, elas têm muito mais pelos pecados que cometem do que pela maldade que fazem contra ela. Porque eu pergunto para você, usa a tua cabeça, quando é que vai acabar a maldade? Quando é que vai acabar a inveja? Porque lidar com gente não é fácil. Lidar com gente sem Deus piorou. E quando morre uma, nasce outra. Aliás, nasce mais gente do que morre. E como ninguém nasce biologicamente já nascendo de Deus, onde nasce um ser humano, mesmo quando ele nasce filho de um bispo, de um pastor, de um obreiro, está nascendo um problema, porque até que ele tenha um encontro com Deus, aquela criatura é um problema. Então, se a inveja, a macumba, a bruxaria fosse suficiente para destruir alguém, por que ainda não destruiu o bispo Macedo? Por que não destruiu a mim? Se somos um osso duro de roer na boca do diabo e de quem trabalha a serviço dele. Porque na realidade, a única pessoa que pode me prejudicar hoje sou eu, se perder o meu temor, o meu juízo e entristecer o Espírito Santo. Foi como um Face que mandaram para mim outro dia, uma pessoa dizendo assim para outra: como é que é? Quer dizer que querem te prejudicar? Só me responda uma pergunta: você quer se prejudicar? Aí a outra respondeu assim: não. Aí esta disse assim: então fica tranquila, porque se você não quer te prejudicar, ninguém vai consegui-lo, porque você é a única que pode. Amém? Amém? E é um fato. E eu pergunto para você: você quer se prejudicar? Então, ainda que tenha um mundo querendo, não te preocupes. Se você está bem com quem? Acabou. Agora, se você não está, você está perdido. E dispensa com isso a necessidade de que alguém te queira mal. O diabo não precisa que alguém lhe odeie. O diabo não precisa que alguém lhe queira mal. O diabo só precisa te convencer a fazer o jogo dele. E o diabo descobriu isso, que ele não precisa tirar uma pessoa fisicamente da igreja, instituição, para tirá-la da presença de Deus. Então, tem gente que fica preocupada com isso: não, eu não posso sair da igreja. Não, você não pode sair da presença de Deus. Porque quem disse que o diabo precisa que você saia daqui para se estabelecer na tua vida de novo? Basta te convencer a negligenciar a vontade de Deus para fazer a dele. Acabou. Foi como disse o profeta Jeremias: o templo, espaço físico, não protege a nação iníqua. Ou seja, frequentar a igreja não livra quem frequenta a ela, mas tem rabo preso com o diabo. Adianta vir aqui e mentir? Adianta vir aqui e trair o teu marido? Adianta frequentar isso aqui de segunda a segunda e trair a tua esposa? Adianta assistir 2 cultos no domingo e sair daqui e cheirar cocaína? E fumar um baseado? E roubar? Então essa sensação de proteção que algumas pessoas têm por terem frequência assídua na igreja não resolve nada. E cuidado com os amigos, hein? E cuidado com aquelas pessoas a quem você não quer contrariar, e que muitas vezes, para não perder a comunhão delas, para não perder a amizade delas, para não perder uma boa opinião delas a seu respeito com os outros, você entristece o Espírito Santo e se separa dele. Você vai ver, na hora que você ir ladeira abaixo, na hora que você despencar, na hora em que você perder tudo porque perdeu comunhão com Deus, você vai ver quais serão as primeiras pessoas que vão te abandonar.
Porque quando os danos do pecado vêm, e eles são desastrosos, porque o diabo não brinca. E aqui vai um conselho para você, posso dar? Não brinque de ser cristão, porque se o diabo conseguir te pegar de novo, ele não vai brincar de ser diabo contigo. Ele vai jogar duro com você. Ele não vai poupar nada. Mas tem gente assim, preocupada com a opinião pública, preocupada com o que os outros vão falar, preocupada com o que os outros vão pensar. Ela deixa crescer e nascer de novo um muro de separação entre ela e Deus. E tem que ser muito fraco para fazer isso, porque aqui pra gente, que se dane o mundo, ó. O que o mundo pensa a nosso respeito não faz diferença. Se vão rir, se vão fazer chacota, se vão nos expor como um troféu negativo, qual é o problema? Seja firme em sua fé. Faz o que fez aquele cego, poxa, que tentaram arrancar dele que Jesus era pecador. Lembra o que ele respondeu? Se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Em outras palavras, como é que eu vou negar a única pessoa que fez por mim o que ele fez? Quer dizer que para assumir a ele eu vou ser expulso da sinagoga? Pode me expulsar dessa porcaria dessa religião, porque religião não muda mesmo a vida de ninguém. O que eu não vou é negar aquele que mudou a minha vida. Eu estou com ele e não abro. O que o cego quis dizer foi o seguinte: estou com Jesus. É o que você tinha que responder aos filhos do diabo lá fora. Ô fulana, quer dizer que tu está frequentando a igreja universal, fulana? Aí você se intimida e olha para um lado, olha para o outro, todo mundo te olhando. Não, gente, calma. Deixa eu explicar. É que tem hora que a gente não pode recusar um pedido de mamãe. Mamãe me pediu para ir com ela à igreja. Que mentira, rapaz, você está vindo sozinho. Chega aqui, chora igual uma criança. A palavra te toca, a oração mexe contigo. Mas quando você tem que se confrontar com o mundo, coloca o rabinho entre as pernas e nega o teu Deus. Que negócio é esse, pô? Foi como bem disse o nosso pai na fé, Bispo Macedo, outro dia: já não se faz mais cristão como antigamente. Jogavam os cristãos na arena em Roma para os leões comerem, e eles morriam cantando hinos de louvor. Aleluia, hosana nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor, louvado seja o nosso Deus. Os leões comendo a carne deles e eles cantando hinos de louvor. E eu já vi uma porção de gente na Igreja Universal sair da igreja porque um amigo, abre e fecha aspas, disse que se ela continuasse vindo aqui, não ia mais ser amigo dela. E um amigo que não vale o prato que come, que na hora em que o bicho pegou para você, que o cinto apertou, foi o primeiro a virar as costas para você, e você entra na pilha de um filhote de cruz credo, com Deus me livre desse, e ainda tem coragem de achar que é cristão, e ainda tem coragem de bater no peito e dizer que tem disposição. Se negar a ser dizimista, ela tem coragem. Se negar a abandonar o pecado, sabendo que isso vai determinar o céu e não o inferno, ela não tem coragem. Ou ela tem coragem de negar tudo isso, mas não tem coragem de confrontar a opinião pública. Você acredita nisso? Gente que está fazendo coisas que entristecem o Espírito Santo, sabe para quê? Para a rapaziada deixando em paz no colégio, todo mundo achar que ela não é tão diferente. Quando quem nos chamou exatamente para isso, para ser diferente. Eu pergunto: a opinião pública paga as tuas contas? Coloca comida no teu bucho? Então não pode mexer mais contigo a opinião dos homens do que a palavra de Deus, pô. Eu sempre fui uma pessoa que encarnou muito nos outros. Eu tinha um parceiro que ele encarnava tanto quanto eu. E quando eu me converti, ele resolveu me pegar para Cristo. E num dia em que a rapaziada estava toda reunida no morro, o pessoal do tráfico, ele: olha lá, rapaziada, olha lá Guará com a Bíblia. Eu com a Bíblia, o inário e a camisetinha do grupo jovem dobrada aqui para só colocar na igreja e não suar. Ele: olha lá o Guará, rapaz, o Guará está indo para a igreja, rapaziada, vem aqui ver. Aí chamou todo mundo, e todo mundo rindo. Você pensa que eu me intimidei? E olha que só tinha traficante, tudo gente que foi criada comigo e que estava na vida do crime. A primeira coisa que eu gritei para eles, falei: ei, posso mandar para lá? Aí o cara: mandar o quê, Guará? Falei: minha conta de luz, de água, minhas prestações. Aí ele: como assim?
Falei, não, porque o dia que tu pagar minhas contas, tu se mete na minha vida e decide o Deus que eu sirvo. Dou outra sorte, se mete na tua vida, eu vou seguindo a minha, seu otário. Ele, que é, Guará? Não estressa não. Falei, então respeita a minha fé. Você me desculpe, eu era muito novinho, tá? Não leve em conta o otário que eu falei, não. Você tem que entender que eu só tinha um mês de Igreja Universal. Mas já era corajoso para assumir a minha fé. Amém? Ele sai fora, pô, não paga minhas contas. Não coloca comida no meu prato. Não faz acender a lâmpada da minha casa e quer decidir o Deus que eu sirvo? Vai plantar coquinho lá no raio que eu parta, pô. Para poder guardar a salvação, você tem que ser bruto. Tem que ser, em sua crença você tem que ser bruto. Porque essa preocupação em fazer média com os outros te leva para onde? Fulana, Jesus vai entender, vai ser besteira, dá uma bicadinha aqui. Não, fulano, isso não. Fulano, isso é. Tá bom, mas é um golinho só. É uma tragada só. Você me desculpe, não dá para fazer média com os filhos do diabo. Não dá, sabe por quê? Porque na hora em que você perder comunhão com Deus e ir ladeira abaixo, eu repito, não vai ficar? Na hora que você começar a apodrecer numa cama cheia de doenças, porque o primeiro reflexo do pecado é a perda do vigor. É impressionante. Nem todo doente está mal com Deus, mas quando se está mal com Deus, o primeiro sinal característico dessa distância, por incrível que pareça, a imunidade do corpo, quando a alma está debilitada, ela desce. É impressionante. Como é que a pessoa que está caída espiritualmente falando, pode observar, é suscetível à doença. Já notou isso? É uma atrás da outra. Bate um enfraquecimento, é uma coisa impressionante. Quando ela está magoada, quando ela está colérica, quando ela está cheia de dúvida, a medicina já confirmou isso, que quando alguém está abalado no seu interior, perde imunidade, é uma coisa impressionante. Pode observar que quando há uma distância entre a pessoa e Deus, quando ela cria um muro de separação entre os dois, o primeiro sinal que está característico disso, o surgimento de enfermidades físicas. Porque quando você está enfermo no homem interior, o reflexo disso vem aqui fora. É impressionante. E é o que Davi fala nesse Salmo 38. Me perdoe por ter me estendido um pouquinho na introdução, mas eu precisava falar o que eu falei. Amém? Falei demais? Quer que eu pare? Semana que vem eu continuo. Quer que eu pare? Porque você sabe, a verdade é assim: ou ela liberta, ou incomoda. Mas tem que ser pregada por alguém corajoso. E eu sou. Amém? Quer que eu pare? Ou posso continuar? Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravem-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã, olha só, não há parte sã, ou seja, sadia, na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa da inveja. Porque o meu vizinho me quer mal, porque tem gente fazendo macumba para mim. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Então, na realidade, o que Davi estava deixando claro aqui? Eu reconheço, Senhor, eu admito que só estou passando pelo que estou porque eu não estou bem. Eu dei mole, eu caí, eu vacilei. Deu para entender porque que este homem foi chamado homem segundo o coração de Deus? Ele não era perfeito, mas ele nunca tentou enganar aquele que não pode ser enganado. Ele sempre jogou as cartas na mesa com Deus. E é isso que falta para muita gente no nosso meio. Na justa medida em que Davi era homem para errar, era homem para admitir, confessar, se arrepender e pagar o preço da sua ressurreição espiritual. Cabra macho. Esse aqui era cabra? Esse era homem mesmo. Antes de homem de Deus era o quê? Homem. Ele não ficava de conversinha fiada com Deus. Senhor, se... Não, Senhor, não há parte sã na minha carne, meus ossos estão debilitados, eu estou arrebentado, mas eu tenho consciência que eu estou colhendo o que eu plantei. Eu vacilei, eu pequei, eu te entristeci, Senhor. Muito forte, né? Quem dera todos tivessem essa coragem, a de jogar limpo com quem? Com Deus. Isso é muito forte, pessoal.
pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas, ou seja, os meus pecados vão acima da minha cabeça. Com fardos pesados excedem as minhas forças. Olha só, tá vendo? Bate um desânimo. Pode observa. Quem vive no pecado está sempre como? Desanimado, sem força nem para orar. Você já notou? Que quando a pessoa está caída espiritualmente falando, ela não consegue orar com a gente 5 minutos, ela já cansa, ela já sente um desconforto, ela senta, ela tira o sapato. É interessante, bota os pés para o ar e vai descansar. Porque ela sabe que ela está mal, e que aquela oração está sendo ouvida, mas não está sendo atendida. É mentira, é verdade? Ela sabe. Olha o que ele diz: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Você sabe o que é o lombo, né? Lombo é a região lombar. É um dos primeiros lugares que acusa quando a pessoa está sobrecarregada, né? Ai meu Deus, tô com fogo, com uma queimação aqui na coluna. Aí ela senta, respira e fala: valeu-me. É assim ou não é? É impressionante, amor. Como é que o pecado faz a pessoa andar como se estivesse carregando 24 horas por dia um saco de cimento sobre as costas. Por isso que Jesus disse: o meu jugo é leve, vem para mim. O fardo desse mundo e do pecado é pesado, o meu é leve. Anda comigo, anda na linha, entra na minha. Mas você não quer entrar na dele, quer entrar na dos parceiros desse mundo, né? O seu amigo, na minha amiga, minha melhor amiga. E a tua melhor amiga geralmente é quem rouba teu marido. É mentira, é verdade. A melhor amiga, e que muitas vezes atendendo ao que ela quer, ao que ela pede, é a primeira que luta para tirar teu namorado. É mentira, é verdade. Você trabalha contigo, é a primeira que te passa a perna e rouba teus clientes todinho. Mas você prefere fazer valer as amizades desse mundo do que é de Deus, né? Foi como disse Tiago no seu livro, capítulo 4, verso 4. Depois você confere. Todo aquele que quer se fazer amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Mas os que se fazem inimigos deste mundo, ou seja, inimigos do pecado, é o que são amigos de Deus. Mas tem gente que quer comunhão com Deus e ao mesmo tempo manter alianças com gente lá de fora que não presta. Primeira coisa que eu fiz quando eu me converti, eu parei. Pra você ter ideia, eu cheguei a desistir da minha carreira de jogador, porque foi lá dentro que eu conheci os esportes, foi lá dentro que eu tive uma chance de viajar e conhecer uma porção de lugar, mas foi lá dentro também do clube que me apresentaram a maconha, a cocaína e a vida errada. A maioria dos atletas que comigo jogavam eram drogados. Aí você fala: não tem um antidoping, é por sorteio. Então eles correm o risco, quase nunca pega, que o diabo dá uma força tão desgraçada que geralmente quem está dopado não é sorteado. É uma coisa do diabo mesmo, maligna, coisa de Satanás mesmo. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Olha só. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Agora, para você que muitas vezes deixa de ouvir a Deus para ouvir os amigos, quando você cai, o diabo entra e passa um rolo compressor na tua vida de maneira que você vai para o fundo do abismo. Olha o que as pessoas pelas quais você trocou o teu Deus fazem contigo na hora que o bicho pega. Bate-me excitado o coração, versículo 10. Faltam-me o quê? Forças. A luz dos meus olhos, essa mesma já não está? Porque quando a pessoa peca, a primeira coisa que o diabo faz, cega os olhos dela, ela perde a sua visão. A luz vai embora, fica o quê? Trevas. Agora olha só, versículo 11, lê você para mim em voz alta, vamos lá. Os meus o quê? Afastam-se da minha praga, e os meus parentes fazem o quê, gente? Aí, tá vendo? Valoriza mais esse mundo do que o teu Deus. Fica com medo da opinião pública,
E para ninguém encarnar em você ou falar mal de você, volte a pecar, volte a fazer coisas que entristecem o Espírito Santo, só para você ser bem querida pelo mundo lá fora. Tá bom, quando você cair e se arrebentar, creia, não vai ficar ninguém, porque você está num mundo em que você vale quanto pesa. É mentira, é verdade? Geladeira está cheia? Churrascada todo sábado, carne a rodo, até quem você não conhece aparece. Vem cá, Givaldo. Givaldo, meu querido. Tudo bem, Givaldo? Quem é você? Hã? Quem é você? Você não me conhece não, rapaz? Você não deve estar lembrada. Na realidade é o seguinte, intimidade a gente realmente não tem. Eu sou amigo de um amigo seu, mas eu já te amava sem te conhecer, cara. Claro. Ele está comendo e bebendo de graça, e de graça até ônibus errado. É mentira, é verdade? Ah, churrascada comendo solta, cerveja à vontade, você está bem? Até quem você não conhece aparece para dizer, eu já te amava sem te conhecer. Tu é o cara. Aliás, tu não é o cara. Tu é o cara que manda no cara. O mundo é ou não é assim? É ou não é? Mas aí quando você despenca, porque despencou primeiro na relação com quem? A prosperidade vai para o buraco. Você não consegue pagar o carro? Tomam. O apartamento você não pagou? Tomam. A geladeira esvaziou. Não fica ninguém. Como disse Davi, amigos e companheiros se afastam, e os parentes assistem de longe. Se você mora muro com muro, os parentes sobem e falam assim, tadinha dela, tem misericórdia, mas não move uma palha para te ajudar. É assim ou não é? Mas posso falar? Bem feito. É como diz minha mãe no Rio de Janeiro, Dona Isabel, quem não quer ouvir cuidado vai ouvir coitado. Sim ou não? É. Quem não quer ouvir cuidado vai ouvir o quê? Quantas vezes você foi advertido? Não dá mole, vigia, se afasta da aparência do mal, cuidado com as amizades. Quem é luz quer mais luz, quem é fogo? E até se envolver numa relação íntima com o incrédulo, você se envolveu. Porque você não vive pela fé, você vive de achismo. Ah não, Deus não mudou o Bispo Guaraci? Quando eu ouço o testemunho do Bispo Guaraci, eu falo, tudo é possível. Então meu mozinho também pode se converter igual o Bispo Guaraci. Só que tem um detalhe, a Thaís não me encontrou no mundo, a Thaís já começou comigo lavado e remido. E a Bíblia é clara, não há comunhão entre a luz e as trevas. Você vê, vocês moças então, principalmente as mulheres da igreja, ficam tão cegas que vocês nem percebem o tamanho da besteira que fazem e que falam. Porque quando eu dou um puxão de orelha numa obreira, num evangelista, num membro para não namorar incrédulo, você sabe o que eu ouço? Mas Bispo Guaraci, o senhor não pode julgar. O senhor não conhece meu mocinho. E tem umas que tem coragem de dizer para mim, o dia que o senhor conhecer meu amor, o senhor próprio vai dizer que a única coisa que falta para ele é Jesus. Você vê como é que ela está cega? Porque como é que uma mulher convertida pode considerar Jesus uma ausência pequena? Me perdoe, se o teu namorado não tem Jesus, ele não tem nada. Ele não vale nada, ele não tem nada. Não, bispo, ele é muito mais bem comportado do que muito cristão. Se o senhor conhecê-lo, o senhor próprio vai chegar a essa conclusão, de que a única coisa que falta para ele é Jesus. Então me perdoe, ele não existe. Porque sem Jesus a gente não é nada. E se ele não tem Jesus, ele não tem nada. Não, bispo, ele é dono de 4 empresas, ele não tem nada. Bispo, ele anda num Porsche Carreira, ele não tem nada. Ele tem uma conta bancária de 15 dígitos, não tem Jesus, me perdoe, ele não tem nada. E você provavelmente também não tem. Porque para considerar Jesus uma ausência pequena, você com certeza não o tem. Amém? É ou não é? Porque como é que uma pessoa nascida de Deus vai considerar Jesus uma ausência pequena? A única coisa que falta para ele é Jesus. Você me desculpe, então ele não é nada. Ele não tem nada. Mas é o que eu falo, quando a pessoa perde o temor, o que o diabo faz? A luz dos meus olhos já não está comigo. Não foi o que Davi disse? Meus amigos e companheiros se afastaram da minha praga, e os meus parentes assistem de longe. Para mim terminar, armam ciladas contra mim os que me tramam tirar o quê?
Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Olha para mim, por favor. Davi se levantou, sim ou não? Mas será que você tem a estrutura que ele tinha? É bom não arriscar, né? Por favor, seja lá o que você está fazendo ou pensando em fazer, para por aí. Para o bem da tua alma, para por aí. Não espera chegar assim, não. Não cometa o erro que outras pessoas cometeram, de esperar o ladrão entrar para depois fechar a porta, porque aí é tarde demais. Amém, gente? Os senhores e senhoras, me perdoem por ter me estendido tanto. Vocês estão aprendendo a conviver comigo, sabem que eu sou bem rápido nas minhas pregações, mas eu hoje precisava te chamar a responsabilidade, porque o tempo está passando rápido e Jesus está voltando. Tudo que ele deu como um sinal da volta dele já está sendo visto, ou seja, o rei está às portas. Amém? Paulo disse assim: a volta do Senhor está hoje mais perto do que quando no início cremos. Se há 2000 anos atrás Paulo disse que a volta dele está próxima, imagine quão próxima ela não está hoje. E eu não quero que você seja pego de surpresa. Amém? Então eu queria convocar para vir aqui à frente você que diz assim: Bispo Guaraci, eu não posso viver de uma falsa impressão, porque eu não estou completamente segura quanto ao fato de Jesus voltar. Eu não sei se depois do que eu ouvi do Senhor hoje, eu poderia dizer assim, ó, se Jesus voltar ou me chamar pela morte hoje, eu estou salvo. Porque se ser cristão é pagar esse preço aí, eu talvez ainda não seja cristã, bispo. Porque infelizmente o mundo lá fora e a opinião pública ainda exercem um forte domínio sobre mim. E eu sei que por muitas vezes eu já entristeci ou estou entristecendo o Espírito Santo para não entristecer os homens. E esse Deus que morreu por mim não merece a minha covardia. Pelo que ele passou por mim naquela cruz, o que ele merece de mim sim é que haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu devo assumi-lo. E como eu não quero ser surpreendida na volta dele, bispo, ou na minha morte, eu queria a sua ajuda em oração para conseguir ter essa coragem, essa firmeza que os senhores têm para assumi-lo, seja onde for e em que situação for. A partir de hoje, eu quero me fazer de fato um cristão verdadeiro e não pura e simplesmente um simpatizante da Igreja Universal ou um frequentador dela. Você que realmente quer ser de Deus, não é ser da Universal, é ser de Deus. Amém? Porque é muito bacana isso, né? Eu sou a Universal, muito legal, não tenha dúvida, mas a pergunta é: você é de Deus? Porque quando você estiver num pleito com Deus ou em confronto com o diabo, ó, demônio, tá amarrado, hein? Ó, o inário da Universal, é de lá que eu sou, hein? Você acha que vai funcionar? Ele vai pegar isso aqui da tua mão e vai fazer assim, e vai passar por cima de você. A carteirinha de membro da Universal, a carteirinha de pastor, no uniforme de obreiro, a ata de consagração de um bispo, nada funciona quando eu estou num pleito com Deus ou quando eu estou em confronto com o diabo. Nada disso funciona. Por isso que eu não posso me esconder atrás do título de bispo. E é por isso que eu começo e termino meus dias sempre dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, e não me deixa cair em tentação. Amém? Então eu queria convidar aqui à frente você que precisa se lavar, se limpar diante de Deus, por dentro e por fora. Vem aqui.